O fato de Jeff Beck ter comemorado 70 anos dias atrás é um ótimo motivo para eu fazer esse vídeo, no qual eu vou colocar para vocês a minha opinião a respeito desse guitarrista. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu vou interromper um pouquinho esse papo, porque eu tenho uma dica maravilhosa para vocês. É um dos livros mais sensacionais abordando o universo do rock and roll e também do empreendedorismo. Eu estou falando de Red, Minha Vida no Rock Sem Censuras, do Sammy Hagar. É, exatamente, aquele que foi um dos vocalistas do Van Halen. E em mais de 300 páginas, cara, esse livro traz toda a história do cara, desde o início, dos tempos dele de Montrose, quando ele entrou na carreira solo, que foi uma carreira solo até bem sucedida nos Estados Unidos, aí o estouro mundial com o Van Halen, a formação do Chicken Foot. Ele conta tudo isso em detalhes muito divertidos e muito sinceros. Inclusive, ele conta como ele se tornou milionário, cara, com aquele negócio dele da fábrica de tequilas. E ele conta isso minuciosamente, cara. É um livro muito interessante que você tem que ter aí na sua biblioteca. Ah, e tem um detalhe. A primeira tiragem vem com um kit exclusivo, contendo uma palheta, um pôster e um marcador de página. Só que esse kit, ele dura até os estoques chegarem ao final. Depois, já era. Aí é só o livro normal. E é claro que você, meu amigo e minha amiga, que segue a gente aqui, você tem privilégios, evidentemente. Se você clicar no link abaixo ou no QR Code aqui na tela e preencher o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, escrito tudo junto, você, ao finalizar a compra, você vai ter 20% de desconto. Tá bom? Então não esquece. Clica aqui no link abaixo ou no QR Code. Não esqueça de preencher o cupom de desconto. Regis Tadeu Indica, escrito tudo junto. E na hora de finalizar, você vai ter então os 20% de desconto desse livro que é imprescindível para quem adora o rock and roll e quer saber como é que funcionam os negócios, como é que funcionam os bastidores. E tudo isso é contado de uma maneira muito divertida e muito sincera por parte do Sammy Hagar. É um livro imperdível, tá bom? Já que eu acabei de dar a dica, agora a gente continua com o nosso papo. Meu amigo e minha amiga, dias atrás, um dos maiores guitarristas de todos os tempos comemorou o seu aniversário, 77 anos, cara. E pra mim, o Jeff Beck, antes de eu começar a falar a respeito dele, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal. Você vai visitar a nossa novíssima loja, que tem uns produtos maravilhosos, como essa camiseta aqui, ó, né? Com essa canção, Starry to Heaven, você sabe muito bem de quem é. O Jeff Beck, pra mim, é um dos mais mitológicos guitarristas de todos os tempos. E a música dele teve e ainda tem, cara, um impacto muito grande. Ele tem um legado musical que é absolutamente incrível. Porque poucos são os, vamos dizer assim, os mestres das 6 cordas, né, que se embrenharam numa carreira em que a palavra surpreendente ela assume conotações assim mais do que especiais. Desde os tempos que o Jeff Beck foi integrante dos Yardbirds e ele entrou no lugar do Eric Clapton, e passando pelo próprio grupo do Jeff Beck, inclusive revelou não só o talento do Rod Stewart, né, como pariu um disco absolutamente clássico que é o Truth, né? Aliás, é um álbum clássico, assim, é absurdamente. Inclusive essa edição é muito legal, cara, porque ele tem. Olha que legal isso aqui, ó. Olha o Jeff Beck novinho aqui, ó. E olha só o vocalista da banda, quem era? Rod Stewart. Pois é. Essa edição vem 2 discos. Vem o Truth e veio o Beck Ola.
São dois discos sensacionais. E o Truff é um clássico indiscutível. Então, mesmo com esse grupo dele, mesmo com esse trio espetacular que ele formou com o baixista o Tim Bogert e o batera o Carmine Appice. Esse disco aqui é sensacional, o primeiro. E tem também, eu tenho um ao vivo que é matador, cara. Uma edição japonesa, incrível. Cadê aqui? Aqui, ó, tá aqui dentro. Ó, aqui, ó, um Obi, ó. Quem é tarado por disco sabe a importância disso aqui. Mas enfim, tanto com o próprio grupo dele como esse trio que ele formou, ele desnorteou sempre tanto os fãs quanto os críticos. E por que isso, cara? Porque ele sempre redirecionou o foco musical dele quando ele pressentia que como é que eu vou dizer? Que os ventos da acomodação começavam a bater no rosto dele. A partir da segunda metade dos anos 70, ele enveredou surpreendentemente para uma seara jazz rock, que era o termo que a gente usava na época, né? Depois dos anos 80, o pessoal veio com o termo fusion, mas assim, nos anos 70, a gente chamava aquilo de jazz rock, e eu chamo isso até hoje. Só que ele enveredou por essa seara de uma maneira muito diferente, por exemplo, do que tinha feito o John McLaughlin com a Mahavishnu Orchestra, aquela loucura supersônica da Mahavishnu Orchestra. O Jeff Beck, cara, ele optou por privilegiar os grooves mais cadenciados, né? Em vez de entrar naquele experimentalismo rítmico da Mahavishnu, do Return to Forever, do Weather Report, toda aquela turma toda. O Jeff Beck, ele, de uma certa forma, por ele ter entrado nessa seara mais balançada, ele acabou redefinindo o conceito de jazz rock na época, a ponto de ele ter influenciado todas as gerações de guitarristas que vieram depois. Eu poderia ficar aqui, né? Como diria minha saudosa mãe, a Dona Irene, eu poderia ficar aqui chovendo no molhado, né? Assim, e tecer elogios infinitos e comentários a respeito do quanto é essencial que você ouça os discos do Jeff Beck. Principalmente os discos antológicos que ele gravou exatamente nesse período, que estão aqui nessa caixinha aqui, que é maravilhosa essa caixinha, cara. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Os discos são o Blow by Blow, que é espetacular. O outro espetacular, que é o Blow by Blow de 75, o Wired de 76 e o Darren Beck de 1980. Eu poderia falar a respeito de como esses discos vão abrir o teu cérebro, as tuas orelhas para novos sons, mas eu vou fazer um negócio diferente. Eu vou dar de presente para você um guia exclusivíssimo para você começar a ouvir o Jeff Beck, os discos assim essenciais de todas as fases. Eu vou dar isso de presente para você. Tudo que você tem que fazer é clicar nesse link aqui abaixo, tá? E eu vou enviar para você de presente, gratuitamente. Eu vou enviar um guia com os discos essenciais, por onde você tem que começar para ouvir e ficar absolutamente chapado com o Jeff Beck, tá bom? Vou dar de presente isso para você. E é claro que eu poderia ficar falando desses discos, e eu poderia também, tudo isso que eu tô falando vale também para os shows do Jeff Beck. Ele teve aqui uma vez aqui a primeira vez que ele teve aqui no Brasil, é um negócio, você assistir um show do Jeff Beck é um negócio absolutamente estonteante. E já dava para sacar isso, sabe por quê, cara? Porque ele lançou em 77 um dos discos ao vivo mais sensacionais de todos os tempos, que é isso aqui, ó. Jeff Beck with Jan Hammer Group, tá? Que até hoje é um testemunho real, muito cru e incontestável dessa fase de jazz rock que marcou a carreira dele na época, cara. E é uma espécie de como é que eu vou dizer? É uma espécie de uma foz
né? Uma foz onde as águas, vamos dizer assim, musicais provenientes do Blow by Blow e do Wired se encontraram em cima do palco, cara, e produziram assim um estrondo absurdo, cara, um dos discos ao vivo mais sensacionais de todos os tempos. Ah, e tem uma outra coisa. Eu sempre cito esse disco, cara, para mostrar para as pessoas a comprovação de como os discos gravados ao vivo nos anos 70, ao contrário do que muita gente pensa, tinham numa única faixa mais espontaneidade do que tudo que foi produzido nesse formato dos anos 90 para cá. Então não tem mexida, não tem acréscimo de instrumentos, de não sei o que, não tem overdub, não tem nada, cara. É um disco absolutamente cru, muito bem gravado. E é curioso, cara, porque teoricamente, olha que doideira, isso são as coisas que só aconteciam nos anos 70. Teoricamente, o Jeff Beck, ele iria só participar como convidado especial nos poucos shows do Ian Hammer. Ian Hammer, para quem não sabe, foi o tecladista da Mahavishnu Orchestra, né? E ele já tinha sido parceiro do Jeff Beck no Wired, né? E ele estava fazendo uma turnê, ele ia fazer uns poucos shows com o Ian Hammer Group. Ele chamou o Jeff Beck. Falei, pô, vai lá, dá uma canja, a gente toca uns negócios lá, aquela coisa toda. Só que o problema, né? Se é que isso é um problema, o problema, cara, é que o Jeff Beck, ele tinha um carisma e uma sonoridade que era um negócio tão arrasador, cara, que não só ele acabou se transformando no centro das atenções desses shows, cara, como o que era para ser uma pequena série de shows, cara, virou uma turnê inteira. Era um negócio absurdo, cara. E é curioso que antes de fazer esse vídeo, cara, eu dei uma reouvida nesse disco. E é legal porque trouxe para minha velha memória afetiva uma série de sensações que eu tive quando eu ouvi esse disco pela primeira vez. E comprovou aquilo que eu acabei de falar para vocês agora, cara. A sensação de que os discos ao vivo, hoje, eles são tão fajutos, cara, quanto você pegar uma nota de R$33. Uma nota. Fajutagem total, né? Tudo é refeito em estúdio. Para você ter uma ideia de como a coisa funciona aqui, meu, o disco, ele abre com um duelo. Presta atenção. Um duelo entre o Jeff Beck e o Ian Hammer. Só que eles começam com uma música chamada Freeway Jam. Eles abrem o show, cada um deles imitando uma buzina de carro. O Jeff Beck com a guitarra e o Ian Hammer com os teclados. Os caras começam imitando, fazendo um duelo de buzinas, só que tocando instrumento, cada um tocando instrumento. E era uma brincadeira, cara, que precedia exatamente esse clima de jam session que tinha os shows e que foi passado aqui para esse disco aqui, cara. Você ouve Freeway Jam, são mais de 6 minutos, cara, você fica absolutamente hipnotizado com o que você tá ouvindo, cara. E o Jeff Beck, cara, soltando assim aqueles solos faiscantes, cara. Cara, os solos atingem a orelha da gente, parece que a gente tá levando umas tijoladas, cara. Enfim, é um disco absolutamente espetacular. E ao longo dos álbuns que o Jeff Beck lançou na carreira dele, sempre tem um swing generalizado, sabe? Que passa muito longe do convencional. Quando você ouve, por exemplo, a versão que ele fez de She's a Woman dos Beatles no Blow by Blow em reggae, em meio rocksteady, é um negócio sublime. Ou quando você ouve o cara fazendo um funk sensacional em Full Moon Boogie, que até hoje é um exemplo maravilhoso de como o jazz rock, aliás, como o funk mexeu tanto com o jazz quanto com o rock a partir dos anos 70. E nos discos dele, cara, não importa quais, assim, aqui, ó, no
no Guitar Shop, nos discos que ele flertou com música eletrônica, como o Who Else e o Ready Coming. E ele flertou com música eletrônica de uma maneira sensacional. Em cada um desses discos, você vai encontrar uma paisagem sonora perfeita, cara, pro Jeff Beck despejar aquelas toneladas de riffs que são meio espasmódicos, vamos dizer assim, extraordinários, assim, e sem perder nada daquele frescor que a gente sente toda vez que a gente ouve cada uma das gravações. Em cada disco, conforme você vai ouvindo, você vai descobrindo novos detalhes, cara. Quando você ouve com fone, então é um negócio, com fone de ouvido, é um negócio absurdo. E não esses fonezinhos que você coloca dentro da orelha, fones mesmo. E aí, como se não bastasse assim, esse verdadeiro massacre sonoro que é ouvir os discos, esse massacre que essa audição causa, quando você ouve assim, o Jeff Beck, quando ele se mete a dar uma fritada, né? Com aqueles solos, assim. É um negócio que é capaz de provocar um ataque cardíaco coletivo e fulminante, assim, numa manada de búfalos enfurecidos, cara. É um negócio que... Cara, como é que eu vou definir? É inesquecível. Inesquecível. E isso ocorre, cara, ao longo de toda a discografia do Jeff Beck. Desde que ele imortalizou em 1965, com os Yardbirds, uma antiga canção do Tim Bradshaw, que era Train Kept Rolling, clássico. Dali em diante, meu amigo, de 1965 em diante, nunca mais deu para ficar indiferente a qualquer coisa que o Jeff Beck faz, ou em disco ou em show. Então é uma figura mitológica da guitarra. Enfim, essa é a minha opinião a respeito do Jeff Beck. Não esquece de deixar a sua inscrição aqui no canal. Não esquece de visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais. E também não esquece de deixar a sua opinião aqui a respeito do Jeff Beck. Quais são os discos que mais impactaram você? E também não esqueça que eu vou dar de presente para você um texto que é um guia para você ouvir os melhores discos do Jeff Beck em cada uma das fases, e para você que não conhece, mergulhar fundo, porque você nunca mais vai sair o mesmo depois de toda essa audição, tá legal? Então, um abraço e saúde para você, para sua família e para os seus amigos. Até a próxima.